Olá, seja bem-vinda a mais uma mensagem da nossa série de mensagens Acalma e Confia no Pai. A gente está desconstruindo tudo aquilo que tem nos impedido de confiar e de entregar e de nos relacionar com Deus como um bom Pai que é confiável e que pode, tomar sobre si as nossas demandas mais profundas. E me apresentando, sou Luísa Grete Nazaré, eu sou fundadora e professora na Fluirá. Nós somos um ministério digital que tem como objetivo equipar, encorajar, incentivar discípulos de Jesus e mulheres cristãs a terem uma fé mais sólida, calma e confiante, que não oscila diante das demandas da vida e que consegue navegar o caos, permanecendo com um estado de espírito de paz e de confiança em Deus. E a gente faz isso através de conteúdos gratuitos como esse, que você está assistindo aqui no YouTube ou no Instagram, através do nosso podcast, das nossas jornadas devocionais gratuitas, mas principalmente a gente equipa você através de um programa de formação espiritual para mulheres. O que é um programa de formação espiritual? É uma jornada que a gente percorre juntas, em que a gente estuda algumas questões da Bíblia, né? Então tem uma parte teórica, intelectual, mas principalmente a gente aplica no nosso cotidiano alguns exercícios, algumas práticas espirituais que a gente desenvolveu de forma bem possível para a dinâmica mais complexa, porque todas nós somos trabalhadoras, somos mães, somos donas de casa. Então a gente percorre juntas um processo que não é só de transformação intelectual, não é só teórico, mas é de transformação dos nossos afetos, das nossas emoções e também dos nossos hábitos de estilo de vida, para que a gente possa desenvolver e fortalecer esse músculo da fé. A gente abre turmas sempre em março e em agosto, então deixa o seu nome aqui na lista de espera no link que está na descrição desse episódio para que você possa participar da próxima turma com a gente. Com certeza vai ser um ano de muita transformação espiritual, tá bom? E aí, vamos continuar então o nosso processo. A gente está em Êxodo 34, 5 a 7, vendo cada uma das características que Deus descreve de si mesmo, né? A gente já viu que Deus é compassivo, misericordioso, que Ele é fiel, que Ele é lento em se irar, que Ele é cheio de amor leal. O último trecho diz que Deus é justo e que Ele não absolve a culpa dos que não buscam a sua misericórdia e perdão com um arrependimento genuíno. Ele não nos isenta, ele não isenta as pessoas das consequências de seus pecados deliberados e não confessados diante dele. Todo ser prestará contas diante de um Deus que é sim justo e que vai julgar no final e não deixará impune a maldade, a rebelião que não foi lavada pelo sangue do Cordeiro. E convenhamos, nós queremos que Deus seja justo e que Ele puna a maldade, não é? Quando a gente vê maldade, injustiça, a gente fica com raiva e querendo que as coisas se ajeitem. E Deus vai voltar e Ele vai julgar o mundo, Ele vai separar aquilo que é bom daquilo que é ruim. Só que aquilo que é bom daquilo que é ruim não vai ser medido de acordo com a nossa justiça, mas com a justiça de Cristo. E quem vai ser declarado bom? Aquele que creu e que dependeu da obra de Cristo para que seja considerado como justo no dia final. Deus é um bom Senhor e justo que vai julgar a terra e vai sim castigar aqueles que não creram na suficiência da obra de Cristo. A boa notícia para nós é que em Jesus a graça de Deus se encontrou com a justiça de Deus e hoje a gente pode estar livre do medo de sermos castigadas no dia final por estarmos em Cristo. O Salmo 7 diz que Deus é meu escudo. Ele salva os que têm o coração íntegro. E a integridade aqui não é ser uma pessoa impecável, mas é uma pessoa que confia profundamente na impecabilidade de Cristo. Deus é justo juiz. Todos os dias ele mostra sua ira contra os perversos. Se eles não se arrependerem, Deus afiará sua espada. Armará o seu arco para disparar, preparará suas armas mortais e acenderá suas flechas com fogo. Pela sua graça,
Aquele que é justo também se fez justificador dos injustos. Não tínhamos condições sozinhas de sermos íntegras e de cumprirmos a justiça que Deus exigia. E por isso Deus enviou o próprio Filho para viver a vida justa e sem pecado, que a gente não conseguiria viver sozinhas, morrer a morte que a gente merecia morrer, pagar o preço e o castigo que a gente mereceria pagar, e ressuscitar para nos dar o seu Espírito que nos empodera a viver sem pecar assim como Ele. Conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua infinita graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Romanos 3, 21, 26. A gente chegou ao fim da análise das características que Deus usou para se descrever em Êxodo 34. Mas essa não é a única vez que Deus se descreve no Antigo Testamento, e uma característica que complementa muito essa característica da justiça de Deus é a santidade de Deus. Se a gente virar as páginas um pouco e abrir a Bíblia em Levíticos 11:45, Deus diz: porque eu sou o Senhor, Yahvé, que vos fiz subir da terra do Egito, para que seja vosso Deus e para que vocês sejam santos como eu sou santo. A santidade de Deus é uma característica muito importante que, na verdade, é a partir da qual surgem todas as outras características. Porque a santidade de Deus é a sua pureza total e a sua total separação de toda impureza. Deus é completamente puro e imaculado. Deus é incapaz de desejar o mal. Ele é essencialmente só bondade, beleza, justiça e tudo que há de puro e digno de louvor. Todas as características de Deus, a bondade, o amor leal, a sua lentidão em se irar, a sua fidelidade, a sua compaixão e misericórdia, exalam da santidade de Deus e da pureza de Deus. Deus ser santo e puro é uma ótima notícia para nós, pois significa que Ele é incapaz de desejar e fazer o mal para nós. Deus não pode desejar o mal porque nele não há mal algum. Toda a intenção de Deus para conosco é pura e boa. Nós desconfiamos dessa intenção. O pecado original é justamente essa desconfiança da intenção pura e boa de Deus para conosco e da verdadeira bondade e fidelidade de Deus em nos conduzir numa boa vida, e fez com que Adão e Eva passassem a buscar no seu próprio entendimento a sabedoria para viver. Quando a gente se vê em meio à dor e ao sofrimento, quando não estivermos vendo os indícios da bondade e fidelidade de Deus, ainda assim podemos saber que Ele é incapaz de nos fazer mal. Pelo contrário, Ele está fazendo com que todas as coisas, inclusive as ruins, se transformem em bem. A santidade de Deus e seu convite para nos tornarmos santos significa que, depois de nos justificar através de Cristo, Deus também quer nos purificar de todo pecado através de Cristo. Ele está agindo em nós através do Espírito Santo para nos purificar, para nos libertar de todas as consequências do pecado.
e nos conformar à imagem do Filho amado. A sua obra em nós não acaba no momento do resgate do pecado. Ele está também nos santificando, purgando todo o pecado das nossas vidas e nos tornando puras e imaculadas como o seu Filho. E isso é obra do seu Santo Espírito em nós, que nós permitimos que aconteça através da nossa fé, da nossa rendição, através dos meios pelos quais a gente deixa que a graça de Deus flua em nós. Justificação e santificação são dois lados da mesma moeda da salvação. Hoje, nós estamos revestidas da justiça de Jesus, que nos torna justas diante do Pai. E estamos em um processo de cooperar com a graça restauradora de Deus, que está nos transformando em pessoas mais parecidas com Cristo, por meio da ação do Espírito Santo que habita em nós. Um dia nós seremos apresentadas por Cristo ao Pai, santas e imaculadas. E aquele que começou a boa obra em nós há de concluí-la até a vinda de Cristo. Nós podemos ter alegre confiança e expectativa de que aquele que nos resgatou também nos apresentará santas, puras e imaculadas diante de Deus. Essa é a boa notícia completa do Evangelho. A bondade e a fidelidade de Deus, elas não são comprovadas a nós por meio das evidências que nós temos das bênçãos que a gente está recebendo ou não. A maior prova da bondade e fidelidade de Deus está no sangue de Cristo derramado na cruz por nós. Deus não precisa nos provar nada além disso. Ele não nos prometeu vida sem aflição. E quando a aflição chegar na sua vida, minha irmã, não significa que Deus está distante, não significa que Deus está te castigando, só significa que você vive em um mundo corrompido pelo pecado, que você habita em um corpo corrompido pelo pecado, que você se relaciona com pessoas corrompidas pelo pecado, e isso vai fazer com que nós vivamos aflições. Mas o Senhor Jesus Cristo venceu cada uma das aflições que a gente já passou, que a gente ainda vai passar. E hoje Ele habita em nós através do seu Santo Espírito e nos capacita, nos empodera, nos consola e nos guarda até o final. Essa é a boa notícia do Evangelho. A santidade de Deus é uma boa notícia. Não tem como Deus ser um estraga-prazer, porque a maior vontade de Deus é que você desfrute da maior alegria que é estar em plena comunhão com Ele, santa e imaculada. E nós, pela graça de Jesus, iremos alcançar esse alvo no dia do nosso Senhor Jesus. Amém? Espero que essa mensagem encha você de alegria e de esperança. E se inscreva para participar da nossa próxima turma. Inscreva na lista de espera. A gente, ao longo de um ano, vai percorrer muitos estudos como esse, mas também não só estudos, mas práticas espirituais para o seu cotidiano, de forma possível, para que você vá incorporando essas verdades no seu dia a dia e vá sendo transformada, desenvolvida e fortalecida na sua fé, junto com uma comunidade de discípulos de Jesus que estão no mesmo propósito que você. Então, não deixe de deixar o seu nome na lista de espera para a nossa próxima turma, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.